algumas outras coisas. Primeiro é o aborto. Aborto ele é cometido quando a mulher está no ventre materno. Quando a mulher está grávida, então ela comete o aborto. Se ela faz um mal para a criança, isso é aborto. O homicídio é um crime contra a criança. Você pode matar uma criança, isso é homicídio. E quando o crime é executado pela própria mãe, esse sim é infanticídio. E quando? No momento do parto ou no pós-parto. Bem pesado. No Código Penal brasileiro, o infanticídio é abordado pelo artigo 123, que implica em matar um bebê durante ou logo após o parto, estando sob o efeito do estado corporal, e a pena prevista é de 2 a 6 anos, somente. O estado corporal é o momento logo da expulsão do bebê. Então, esse é o momento em que ele sai do ventre materno. É o estado puerperal. E o estado puerpério é desde o parto até que os órgãos dessa mulher voltem ao normal, a funcionar normalmente, até que o corpo dela, as condições dela voltem ao normal. Isso leva aí mais ou menos 40 dias, que é a famosa quarentena, né? Porque a mulher tem um bebê, ela fica de quarentena, até ser liberada, passar pelo médico de novo. Aí ela tem que fazer exame para ver se está tudo ok, se o útero voltou, se ele desinchou, para que possa voltar a uma vida normal. No homicídio, o crime pode ser com qualquer criança, de qualquer idade, cometido por qualquer pessoa. Agora, no infanticídio é contra bebês recém-nascidos e é somente cometido pela mãe. Não é por outra pessoa, é a mãe mesmo que executa o crime. No primeiro crime, qualquer um pode ser vítima. No segundo, somente o filho recém-nascido. Isso ocorre devido ao estado psicológico dessa mulher, dessa mãe, que pode apresentar depressão pós-parto, que leva ela a rejeitar o próprio filho e a cometer esse crime tão absurdo. A mulher ela sofre muitas alterações físicas e também psicológicas no período da gestação. Então, os hormônios são alterados, tudo muda, o corpo muda, a cabeça muda, essa novidade de vida muda, né? Esse novo horizonte que se abre é assim, desesperador até eu posso colocar desse jeito. E quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro que eu olhei, nasceu no domingo, onde toda a família visitou o dia todo. Quando foi no final do dia, todo mundo foi embora. E eu e o Alexandre ficamos com o bebê. E eu olhei pro berço e falei, Jesus, eu vou ter que levar esse bebê para casa. Esse foi o meu pensamento. E eu ainda não era crente, mas eu orava a Deus e falava, Senhor, eu não quero ter depressão pós-parto. Eu sempre fiz essa oração durante a minha gestação inteirinha, porque eu tinha medo desse momento tão, sabe, difícil da mulher, porque, gente, a mulher, ela perde a vida para ter uma outra vida. É isso que acontece quando a mulher tem um bebê. Ela para, porque ela tem que parar, aquele objetivo dela agora é cuidar dessa criança. É simplesmente trocar fralda, amamentar, dar banho, ela não consegue tomar banho, ela não consegue lavar cabelo, não faz unha. Acabou. No momento é assim, não é, mulheres? Mulheres mães, não é? Porque elas são mães, porque tem umas que não são, né? Aí é de qualquer maneira. Aí a gente perde isso. E isso é apavorador. Se a gente não tiver realmente uma cabeça muito centrada, eu acho que é onde acontece esse tipo de transtorno, né? Encontra um serzinho que não tem defesa nenhuma. Como você consegue imaginar uma pessoa agredindo um recém-nascido? Aquela coisa mais linda, aquele cheiro bom, né? Uma vida nova, que ele não sabe nem o que está acontecendo. E pela própria mãe é muito forte, né? Muito agressivo, um crime muito agressivo. Então ela rejeita o próprio filho. E aí essas alterações psicológicas, elas são tão brutais, né? Que ela faz esse tipo de crime. E também pode contar com a participação de terceiros, tá? Só que também ele é julgado
pela lei, e às vezes, quando é comprovado, ele também entra com essa pena mais branda, que se enquadra no infanticídio, que é de 2 a 6 anos. Mas isso tem que ser comprovado. Tipo, o pai pode também estar passando por esse momento e também pode ser julgado dessa maneira. Tá? Então, agora vamos para o próximo. Eutanásia. Eutanásia é a ação de provocar a morte. Uma morte que indolor. A pessoa não sente dor ao morrer. Há um paciente atingido por uma doença sem cura que causa sofrimento ou dor insuportável. Então, aqueles pacientes, né, que não têm mais nenhuma previsão de melhora, não tem remédio para ser tratado, onde os médicos não sabem, né, a medicina não tem resposta para esse tipo de doença, onde é feita a eutanásia. No Brasil, a eutanásia é um crime e é previsto pela lei, pelo Código Penal Brasileiro, artigo 121, está no parágrafo 1º. E, no entanto, existe um atenuante que é verificado no caso do ato ter sido realizado a pedido da vítima. Então, se tem uma pessoa que pede para que a outra faça a eutanásia, ela é julgada por esse olhar da justiça. O juiz, ele leva isso em consideração na hora do julgamento. E tendo em vista aí o alívio de um sofrimento inevitável, né, latente, que reduz a pena para reclusão de 3 a 6 anos. Então, ele não é como se fosse um homicídio normal, uma pessoa que vai e mata a outra. Ele não é julgado dessa maneira. É de julgamentos diferentes. E existem 4 categorias a eutanásia. Elas são geralmente distinguidas nas discussões éticas e médicas do assunto. Aí eu vou pontuar elas agora. A eutanásia voluntária passiva é aquela assim, ó, que presume que a equipe médica apenas deixará a natureza seguir seu curso. Então, esse paciente, talvez ele tenha recusado o tratamento, né? Talvez ele não queira se tratar. Então, só vai seguir o curso, ele vai continuar a vida dele. Sabe aquelas pessoas que descobrem que estão com câncer e aí fala, não, eu não vou fazer quimioterapia. Eu quero viver o resto dos meus dias em paz. Então, ele não se submete ao tratamento. Isso deve ser solicitado pelo paciente, tá? É uma decisão do paciente. E o médico respeita essa decisão dele. O médico não fará nada para apressar a morte dele, mas apenas proverá ao paciente cuidado, conforto e conselho. Tanto o médico quanto a família. Né? Nesse caso, eu acredito que deve ser muito mais difícil para a família. Como assim? Você está doente, você não quer buscar cura. Né? Porque existe possibilidade de cura. Né? A gente sempre tem esse olhar para que a gente busque algum recurso a fazer alguma coisa para que essa pessoa, que com certeza é uma pessoa querida, que ele se recupere. Segundo ponto é a eutanásia voluntária ativa. E nesse caso, o paciente pede ao médico que apresse a sua morte por algum meio ativo, como uma aplicação de uma injeção letal, totalmente indolor. E aí a gente fica pensando, eu acho que não faria, né? Eu não sei se vocês têm esse pensamento, mas chegar ao ponto de você pedir ao médico para que a sua vida seja abreviada, né? Tenha uma pausa em determinado momento, deve ser uma decisão muito difícil. Essa dor deve ser uma coisa que está consumindo muito essa pessoa, né? Deve ser um caso muito extremo para tomar esse tipo de atitude. Depois tem a eutanásia involuntária passiva. Nessa situação, o paciente não demonstrou o desejo de morrer. Ele é incapaz de fazê-lo. Ele ainda quer continuar vivendo. Por isso, a equipe médica não toma medidas extraordinárias para salvar o paciente. Tendo visto que já é um quadro muito difícil, talvez não tenha nenhum recurso mais a ser usado, existem, né? Eu tive um caso desse na nossa família. E aí eles podem até tomar algumas atitudes, como mover alguma sondas nasogástricas, que eu pesquisei aqui, suspende os antibióticos, para que isso seja mais rápido, né? E sistemas que sustentam a vida até como um respirador. Então essa aqui é bem brutal, né? Porque o paciente ele não tem a condição de pedir para que isso seja feito, e aí a medicina julga que ela é capaz de parar
eutanásio involuntária ativa, nesse caso, o médico faz alguma coisa para apressar a morte desse paciente. Independente da vontade do paciente, se ele quer ou não, se ele já expressou alguma opinião sobre esse assunto. As razões podem ser econômicas, humanitárias ou até genéticas. Essa aqui se enquadra no caso da minha família. Porque eu tive um cunhado, casado com a minha irmã há muitos anos, eu era pequenininha quando ele entrou para a nossa família, e ele tem 4 filhas, e ele teve câncer. E no momento que ele teve esse câncer, ele meio que se entregou, sabe? Ele ficou muito debilitado, muito rápido, e o psicológico dele não ajudou, ele era ex-fumante, teve que parar de fumar, né? No processo. Fumante, ele jogava todo tipo de jogo, já perdeu 2 casas, já perdeu não sei quantos carros, então tinha uma vida muito problemática. E aí veio esse câncer na próstata, ele não se cuidava, nunca tinha ido ao médico para fazer esse exame específico, jovem, 50 e poucos anos. E aí a minha irmã teve essa. Não foi um pai bom, não teve um bom exemplo paterno, não foi um bom marido. E ele se encontrou nesse lugar, desse diagnóstico tão terrível, onde uma sobrinha minha abraçou essa causa e começou a cuidar dele, levar para os médicos, fazer convênios médicos, levar para fazer exames, pagar, bancar, até se endividou, porque ela queria cuidar desse pai. E aí ela cuidou com muito, mas muito zelo, sabe? A gente fala assim para ela que ela foi realmente uma filha maravilhosa, muito amorosa, diferente de tudo que ele tinha apresentado para ela durante a vida dela. Então ela foi curada nesse processo também, né? A gente vê isso. E aí quando foi no final, não tinha mais o que podia fazer. O médico falou, não tem mais o que fazer. E a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque ele urrava de dor. Não tinha mais nem aquele, como chama aquele remédio mais forte que lesão? Morfina não resolvia. Nada resolvia, fez todos os exames, fez tudo que tinha que fazer, não tinha mais o que fazer. O médico orientou ela a sedá-lo, que isso ia diminuir o sofrimento dele. No primeiro momento, eu acho que eu entendi também que, olha, que bom, né? Que vai diminuir, mas depois a gente vai pensando. O que esse médico fez? Ele acelerou o processo, ele sedou, parou de medicar, eu acredito. Em 3 dias ele faleceu. E ele disse, ele não vai até o fim de semana. Ele sedou na segunda, na sexta-feira à noite, nós recebemos a notícia de que ele tinha falecido. Então eu acredito que entra nessa daqui, né? Ele não expressou vontade nenhuma que isso fosse feito. Ele não foi consultado, apesar de estar consciente. Mas o médico falou para mim, induziu a minha sobrinha, né, nesse caso. Ela tomou essa decisão, que eu também não acuso, porque ela estava dentro do problema, não pode estar, estamos de fora. Mas eu não sei se eu tomaria, né, naquele momento, a mesma decisão. Então, no entendimento da equipe médica, tentativas de curar a doença já não fazem mais sentido. E, portanto, toda a atenção médica é voltada somente para o seu conforto e que seja, assim, um tempo mais leve para o paciente. E aí nós vamos para as perspectivas bíblicas. Na Bíblia, nós não temos nenhum relato de infanticídio. Eu pesquisei muito. Nenhuma mãe matou seu próprio filho. Apesar de quando eu pesquisava, encontrei o exemplo, né, do sacrifício de Isaac. Mas aí, ele sendo citado assim como suposto infanticídio. Depois que eu tinha entendido que era infanticídio, que eu também não sabia, eu aprendi desse trabalho. Eu achei que era todo crime contra criança, não é? Ele foi impedido por Deus. Depois que provou o coração de Abraão, né, que Abraão era temente a Deus, Deus provou isso na hora que ele entregou Isaac. E isso não é caracterizado pelo infanticídio porque não foi cometido pela mãe na hora de nascer, né? Então não é infanticídio. Também tem
Porque como que uma mãe acha no direito de matar o seu próprio bebê recém-nascido? E por que ela não toma uma atitude talvez de doar essa criança? Né? Tem muitos lares precisando de receber uma criança, né? Tantas pessoas querem ter um filho e não podem ter assim, biologicamente, mas adotariam. E acho que a adoção ela é uma coisa muito maravilhosa, porque se você tem essa tendência, você vai fazer de todo o seu coração e isso vai dar certo. É a minha visão da adoção. E a gente está brincando de ser Deus. Deus, Ele é o dono da vida. Só Ele pode dar, somente Ele pode tirar a nossa vida. Como foi citado aqui hoje, já o mandamento não matarás. Está em Êxodo 23. Diz um dos mandamentos do Senhor, não matarás. Isso condena claramente, gente, qualquer atentado contra a minha vida ou contra a vida de vocês. Não matarás. Se eu me atinjo, eu também estou cometendo um ato contra Deus. Se eu estou atingindo meus irmãos ou meu filho, eu também estou atingindo, fazendo um ato contra Deus. Tá? Isso inclui o infanticídio, o suicídio, o homicídio, a eutanásia. As únicas exceções da Escritura são as mortes motivadas por autodefesa, pena de morte e guerra justa. Visto que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites, e eles não poderá passar a lei deles. Os limites não podem ser ultrapassados, diz lá em Jó. Por quê? Porque Deus já determinou, fala muito claramente, os nossos dias, os nossos meses, e Ele colocou limite nisso. Só Ele pode romper. Só Ele pode chegar e falar, não, agora chegou a vez da Josi, então agora ela vai morar no céu, vai lá comigo, vai ser, né, o momento da morte dela. E não eu que determino o meu momento, ou o momento de qualquer pessoa. Isso é querer fazer um papel que não é nosso. O direito de tirar a vida vai na contramão da doutrina bíblica e contra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso inclui as nossas vidas. E eu quero ler com vocês aqui, eu acho que é um salmo. Primeiro eu vou ler Jó, que diz também muito claramente, Jó 14:5, ó. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu me puseste limites e ele não poderá passar deles. Aí nós vamos ver lá em Salmos, que é Salmos 90. Eu acho que o Salmo todo é lindo. Posso ler tudo? Amém? É uma oração de Moisés, né? Que era um homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De manhã cresce e floresce. À tarde, corta e seca. Para a gente entender que a gente não é nada. Né? Pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. Um suspiro. Acabou a nossa vida. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e infame, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu acho que até aqui. Então,